Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Economia para você, aqui na Band News TV e na rádio Band News FM. Um dos dias mais importantes, na minha opinião, da história dos Estados Unidos. É uma declaração de independência econômica. Por anos, nossos cidadãos tiveram que ficar de lado, enquanto outras nações ficavam mais poderosas, mais fortes, mais ricas, às nossas custas. O Dia da Libertação está sendo visto como o dia do empobrecimento. O aumento das tarifas de importação, anunciado pelo presidente americano Donald Trump, escala a guerra comercial e traz uma perspectiva de forte baque na economia global, inclusive nos Estados Unidos. Quais serão os efeitos na economia brasileira também? Os meus convidados são o embaixador Roberto Azevedo, ex-diretor-geral da OMC, também consultor e presidente global de operações da Ambipar, e Lucas Ferraz, que é coordenador do Centro de Estudos de Negócios Globais da FGV, também secretário de Comércio Exterior. Prazer recebê-los. Obrigada, Lucas. Obrigada, embaixador. Vamos tentar aproximar o embaixador que está entrando de Miami aqui no programa. Lucas, o Trump promete fazer a América grande de novo. Está ali na abertura daquele discurso dele, dessa quarta-feira, reindustrializar os Estados Unidos, mas os prognósticos não conversam com aquilo que ele está vendendo. Qual é o sentido dessa guerra? Pois é, eu acho, primeiro, obrigado pelo convite, Juliana, sempre um prazer estar aqui. Eu acho que é de fato uma medicina, né, equivocada para um problema concreto por que passa a economia americana, né? Então, os Estados Unidos é um país que vem sofrendo, né, com um problema sério de desigualdade social já desde a década de 70, né? Também, em paralelo, uma perda muito forte de empregos, né, na manufatura americana, e aí a gente está falando sobretudo do trabalhador menos qualificado, mas é importante notar que isso vem desde os anos 70, né? E os estudos mais recentes, eles mostram que, no fundo, né, a grande causa desse fenômeno de desigualdade social, de perda de indústria, de empregos manufatureiros, ele está muito mais relacionado com a questão do progresso tecnológico, né, com a automação, do que propriamente com o comércio internacional, né? Haja vista que esse é um problema, né, de progresso tecnológico que ocorre também em outros países desenvolvidos, como a União Europeia, como o Canadá, como o Japão. E por que esse problema gerou, né, digamos, uma tensão tão grande, né, social nos Estados Unidos e não gerou em outros países? Então, acho que uma linha de explicação plausível, né, para esse fenômeno tem muito a ver com o fato de que os Estados Unidos, pelo menos ali desde os anos 80, ele vem sofrendo, digamos, um desmonte, né, da sua rede de segurança social, do seu colchão, né, social, dos seus programas sociais. Então, é evidente que com todo esse processo, né, digamos, automação, de aumento do desemprego, né, na manufatura por trabalhadores menos qualificados, né, isso tende a ser mais forte, mais tenso numa economia sem esse colchão social do que em outras economias, como a União Europeia, né, como o próprio Canadá, como o Japão, que conseguem lidar com esse problema de uma forma, digamos, mais menos tensa, né, menos, digamos, disruptiva, como foi nos Estados Unidos. Sim. E até que ponto, então, essa medicina, que são as tarifas de importação, né, fechar a economia americana ao comércio exterior, vai resolver o problema? Na minha opinião, na verdade, isso pode até agravar o problema, não melhorar o problema. Se a gente buscar, por exemplo, a evidência, né, do Trump 1, da primeira administração do presidente Trump, com a guerra comercial com a China, né, com o aumento de tarifas de aço e alumínio, que tiveram proporções muito inferiores ao que a gente presenciou, né, está presenciando nesse momento, ao que foi anunciado ontem, os resultados foram ruins dessas políticas. Então, não houve, de fato, aumento de emprego, né, houve perda de competitividade da indústria americana. Então, alguns estudos até sugerem que houve queda, né, das exportações industriais americanas da ordem de 8%. E o pior de tudo foi que o consumidor americano pagou a conta, né, com preços mais altos dos produtos importados. E agora a gente observa, né, digamos, um recrudescimento, né, dessa política. A gente está falando não só de tarifas muito mais altas, mas tarifas diferenciadas, né,
para cada país. Então, a Europa, que é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, com a tarifa de 20%, a China, que já vinha, né, com 40%, né, melhor, 20% nesse segundo mandato, né, de tarifas adicionais, terá um 34% adicional, ou seja, algo realmente muito significativo que vai causar distorções na economia global, distorções no fluxo de comércio, nos fluxos de investimento e que vai gerar perda de competitividade da indústria americana, né? O Brasil nos cobra 10% e vamos cobrar 10% deles. Não ficou muito claro ainda também se dá para a gente dizer que o Brasil ficou numa situação menos pior do que o resto do mundo. Se isso chega a ser alguma vantagem, olhando para tarifas, se a gente fica talvez proporcionalmente um pouco mais competitivo em alguma situação. Olha, eu diria que sim. Eu diria que o resultado, é claro, tarifa não é bom para nenhum lado, né, para nenhum país. O Trump ele começou com a tarifa basal de 10% aplicado para o mundo inteiro, né, a partir do dia 5. O Brasil está nesse grupo, né, que sofrerá essa tarifa basal, não só o Brasil, né, mas todos os países do Mercosul e outros países também. E a partir do dia 9, né, essa tarifa pode subir, né, para alguns países, como a União Europeia, Japão, Coreia do Sul, China, em ordem de grandezas maiores, né, do que a tarifa de 10%. Olha, se o Brasil, a partir do momento, né, que está entre aqueles países que têm os Estados Unidos como um importante mercado de destino, né, das suas exportações industriais, lembrando que ano passado nós exportamos cerca de 32 bilhões, né, para os Estados Unidos em produtos manufaturados, então é o maior destino das exportações brasileiras, é evidente que se os nossos grandes competidores, né, estão numa posição de desvantagem, né, terão que pagar impostos mais altos para acessar o mercado americano, o Brasil ganha competição, uma competitividade melhor relativa em relação a esses parceiros e tem a possibilidade de conseguir ampliar o seu mercado na economia americana. Então eu diria que nesse cenário tão caótico, né, ao menos do ponto de vista setorial da indústria brasileira, isso pode não ter sido uma má notícia. O Brasil está numa posição até favorável, né, de aumentar o seu mercado, né, roubando o mercado, digamos assim, de países grandes, grandes comercializadores. A União Europeia é o maior comercializador, o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, a China é o quarto maior, o Japão também é importante, Coreia do Sul, enfim, né? E do outro lado, Juliana, também é importante a gente mencionar, a China retaliou os Estados Unidos, né, em produtos agrícolas que são importantes, que são claras vantagens comparativas do agronegócio brasileiro. E aí eu cito o exemplo da soja, eu cito o exemplo do milho, eu cito o exemplo do sorgo, né? O Brasil vem exportando bastante também, né, essa commodity, algodão e etc. Então, nesse momento, é claro, né, sob o ponto de vista agregado, se essa guerra escalar, né, isso tende a desacelerar a economia global, o comércio internacional, né, e a gente precisa ver até que ponto será a magnitude desse fenômeno, né, se houver retaliação, se houver muito desvio de comércio, muita coisa ainda está por acontecer, né, mas ao menos sob o ponto de vista setorial, eu acho que é possível a gente vislumbrar algum tipo de vantagem relativa, ainda que artificial, que o Brasil pode ter nesses dois mercados, tanto nos Estados Unidos quanto na China. Pois é. Roberto, qual que é o papel, nesse momento, da OMC, o senhor que foi diretor-geral da OMC e uma organização que vem sendo reduzido ali o seu papel pela própria ação dos Estados Unidos? Qual é o potencial hoje, o papel que o senhor diria que cabe ao OMC nesse momento? Bom, é muito claro que o Trump pegou as regras, o livro de regras do sistema mundial, da OMC, rasgou e jogou no lixo. É uma parcela importante do comércio mundial, mas tem lá mais de 80% do comércio mundial que continua fluindo normalmente. Então, esses outros países vão continuar mantendo relações comerciais entre eles, provavelmente até vão adensar essas relações, eles vão provavelmente negociar acordos de livre comércio, quem sabe, espero eu, até para contrabalançar um pouco essas rupturas com as ligações comerciais com os Estados Unidos. Isso significa que a OMC, do ponto de vista de conflitos, de litígios, isso não vai se resolver.
né? Não vai se resolver por agora. Mas ela continua sendo uma âncora, ela continua sendo um esteio para as relações comerciais entre todos os outros países. E há um lado simbólico também, há um lado importante, político. Você vê que todos os países estão dizendo: vamos levar o contencioso para a OMC, vamos levar esse assunto para a OMC. Que é uma maneira também de demonstrar, de deixar cabalmente manifesto que são os Estados Unidos que estão abandonando o sistema de regras, né, que eles criaram em 1947, né, e que foram os maiores beneficiários desse sistema até agora, recentemente. Então, eu espero até, tenho, sei lá, a expectativa de que tudo isso que está acontecendo force uma revisão do sistema, porque a OMC está com um sistema ultrapassado, as regras atuais foram negociadas nos anos 80, não existia sequer a internet, não tínhamos comércio eletrônico, não tínhamos o espaço digital, e o sistema precisa ser atualizado. Quem sabe isso tudo leva os países a um esforço concentrado aí para fazer um updating do sistema, trazendo, se possível, os Estados Unidos para dentro desse esforço multilateral. Mas isso tudo não é para agora. Eu acho que tudo isso é mais para frente. Vamos ver como que o sistema pode ajudar nesse momento agora de extrema sensibilidade. No caso do Brasil, que sempre foi muito fechado, talvez seja também uma oportunidade de repensar o nosso papel no mundo? Olha, eu não tenho a menor dúvida de que isso é um movimento desejável, né? O Brasil precisa se integrar mais ainda nas cadeias globais de valor. Nós temos uma oportunidade ímpar, porque os outros parceiros também estão procurando alianças, estão procurando mercado, estão procurando parcerias até estratégicas, de uma certa forma. Por exemplo, o acordo Mercosul-União Europeia, eu acho que acabou de ganhar um tremendo impulso. Eu acho que os europeus agora veem um valor muito maior em ter um adensamento de relações com o Mercosul e com outras regiões geográficas também. O mesmo provavelmente acontecerá na Ásia. O presidente Lula acabou de passar pelo Japão e mencionou a possibilidade até de uma aproximação na direção de uma área de livre comércio, alguma coisa assim. E penso eu que isso vai acontecer mais e mais. É uma oportunidade que se apresenta para o Brasil, até pela disponibilidade dos outros parceiros em ter esse tipo de aproximação, esse tipo de acordo sendo negociado, mas também é uma oportunidade para nós repensarmos o que nós queremos para o Brasil, né? Durante muito tempo se falava, não, esses acordos beneficiam o agro, mas não são bons para a indústria. Eu não acredito nisso, essa dicotomia para mim ela é falsa. Eu acho que nós precisamos ver como que o Brasil pode tirar proveito disso tudo, pensando de uma maneira mais aberta, deixar de parar de pensar muito no mercado interno apenas, né, e pensar no mercado global como a estratégia principal, o eixo central da nossa visão. Seria bom, né, Lucas? Inclusive, num curto prazo, a gente até está sendo beneficiado com a queda do dólar agora, a bolsa, quem sabe, o juro possa ser menor. Enfim, tem algum copo meio cheio também nesse viés, olhando em termos de impacto que isso tudo pode trazer, além das questões competitivas, né, que você já trouxe? Claro, né? Quando você está falando de choques, né, internacionais, via de regra, você pode ser afetado tanto pelo lado real, né, que é o lado das trocas comerciais, quanto pelo lado financeiro, né, que são os fluxos, né, de títulos, enfim, que são característicos, né, da economia global. Nesse momento, o que é mais interessante, o que é curioso, é que há pouco tempo atrás se falava que com o aumento das tarifas de importação, o que a gente deveria observar em termos de fluxos financeiros seria, né, um dólar ainda mais valorizado, né, o que poderia prejudicar, né, a economia brasileira, porque poderia gerar pressões inflacionárias ainda maiores e dificultar o trabalho, né, de redução de juros do Banco Central. E o que a gente observou, né, diante de tanta incerteza, né, que caracterizou o início do mandato do presidente Trump, sobretudo quando a gente fala de comércio e tarifa, né, tarifas que eram anunciadas e depois elas eram retiradas, né, na sequência, e agora esse tarifaço literal, né, que nós estamos agora com a média tarifária,
que é de acordo com alguns cálculos, até maior do que foi o pico que nós tivemos em 1930, né, na grande recessão, né, tudo isso está gerando muita insegurança, muita incerteza, imprevisibilidade no mercado e, na verdade, o movimento do dólar tem sido ao contrário, né? O real tem se valorizado, né, e isso, de alguma forma, pode sim beneficiar, né, a economia brasileira, a estabilidade macroeconômica, no sentido de facilitar o trabalho do Banco Central e a gente conseguir, né, controlar um pouco mais a nossa inflação, que já está bastante alta, né? Os nossos amigos muitas vezes são piores que os inimigos na relação comercial. Isso coloca a nossa segurança nacional sob risco. E eu culpo outros líderes, outros presidentes que não fizeram o necessário. Agora, certamente, o balanço geral, ele parece muito mais negativo, né, do que positivo. Roberto, o grande prejudicado é quem nessa história toda, hein? Eu acho que aqui vai sobrar um pouco para todo mundo. Claramente, a economia americana vai sofrer, né? E isso, até o presidente Trump teve que responder uma pergunta recentemente, eu estava vendo numa entrevista dele, que ele foi perguntado sobre a possibilidade de recessão nos Estados Unidos. E ele, enfim, a saída dele para essa pergunta foi dizer que o que eles estavam fazendo, que a administração dele estava fazendo, era de grande magnitude, que exigia um reordenamento da economia nacional e internacional, e que, portanto, poderia haver um período de transição. O mercado inteiro interpretou isso como um período de recessão, não de transição apenas. Tanto que as bolsas de valores não estão reagindo bem, seja nos Estados Unidos, seja no mundo inteiro. A perspectiva, de uma maneira geral, para todos os investidores, analistas, é de que o impacto líquido do que está acontecendo agora será negativo para a economia global. A esperança do presidente Trump é que dentro de 2, 3, 4 anos, não sei qual é o horizonte temporal que ele está olhando, esses empregos, essas indústrias vão se estabelecer nos Estados Unidos e isso dará ao país uma condição melhor para crescer economicamente, com menos assimetrias dentro da economia e com uma classe média mais satisfeita, vamos dizer assim, com o estado das coisas. Eu tenho sérias dúvidas sobre a viabilidade dessa visão, mas o mundo terá que provavelmente pagar para ver. Agora, se serve um pouco de alerta, eu duvido que isso tudo aconteça sem pressões internas e externas que vão colocar em xeque, que vão testar a resiliência dessa vontade política do presidente em caminhar nessa direção. Eu acho muito provável que nós vejamos ajustes de percurso com o passar do tempo, porque os beneficiários dentro da economia americana, nesse processo que está se introduzindo, são poucos e são localizados. Quem é que é? Talvez o setor automotivo, o setor siderúrgico, os funcionários, os empregados, os trabalhadores dessas áreas. Agora, as perdas, elas serão horizontais. Todo mundo nos Estados Unidos, cada consumidor, não importa em que estado, em que cidade, ele vai sentir o preço da inflação, o preço dos produtos subindo, ele vai ver a inflação crescendo, ele vai ver as oportunidades de crescimento econômico se esvaziando, e isso vai gerar, a meu ver, um impacto político que o presidente Trump vai ter que, de alguma maneira, contornar. Eu acho que só faria um qualificativo, né, um adendo ao que o Roberto está falando, corretamente falando, que o imposto de importação ele é um imposto regressivo. Né? A gente não está falando de serviços. Né? Se a gente olhar a cesta de consumo da população mais pobre, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer país, ela é majoritariamente composta por bens. Né? As famílias mais ricas, evidentemente, têm uma participação de serviços na sua cesta de consumo típica muito maior.
Então, tarifar produtos, né, colocar tarifas de importação dessa ordem de magnitude, vai afetar, sobretudo, a população mais pobre dos Estados Unidos. E para a gente finalizar, só olhando para o Brasil aqui, Lucas, a gente, como é um país muito fechado, 12% do PIB só significa exportação, a gente é muito voltado para o mercado interno, a gente, de alguma maneira, fica meio blindado dessa queda do PIB global que está sendo esperada, ou podemos ter um efeito mais contundente, pensando em China, pensando em mundo? É evidente que as economias que são mais abertas, né, ao comércio, né, mais inseridas na economia global, elas são mais sensíveis a esses choques, né? O Brasil, por ser uma economia muito fechada, né, comercializar pouco, né, exportar pouco, importar pouco, nesse sentido, ele tende a estar numa posição até mais confortável, né, talvez pelas más razões. Né? Num momento crítico como esse, ele está mais fechado, ele está menos vulnerável, digamos, né, a esses choques externos. E retaliar seria a pior solução? Retaliar, né? seria a pior solução. Eu acho até que houve avanços nesse sentido. Tivemos a aprovação, né, do PL, chamado PL da retaliação. Eu acho importante essa aprovação. Afinal de contas, nós estamos hoje vivendo um sistema, né, de comércio que não é mais baseado em regras, né, de certa forma. O Trump, com essa medida, ele quebrou um princípio basilar da OMC, que é o princípio da nação mais favorecida, né, que é a não discriminação. Então, no momento em que as regras são desrespeitadas e passa a valer a lei do mais forte, é natural que o Brasil busque mecanismos legais para se defender, né, de países que quebrem essas regras. Agora, é importante mencionar que isso tem que ser utilizado com muita racionalidade e cautela. Não nos interessa, né, um tete-a-tete, uma guerra comercial bilateral com os Estados Unidos. Então, esse é o momento da diplomacia, é de sentar na mesa, negociar e tentar diminuir os danos e maximizar os lucros, ou melhor, os resultados, né, melhor dizendo, se possível. Né? Mas não é o momento, evidentemente, de um confronto direto entre Brasil e Estados Unidos, porque isso pode escalar, né, e o resultado certamente seria muito ruim para a economia brasileira. Tá certo. Vou agradecer a participação hoje aqui no Economia para você, de Lucas Ferraz, Roberto Azevedo. Uma honra para mim receber duas super cabeças aí para poder falar nesse momento tão complexo da economia global. Muito obrigada. Obrigado a você. Um prazer, obrigado a todos. Obrigado, Roberto. Obrigado, Juliana. Muito bom. Obrigada a você por estar sempre aqui comigo no Economia para você. A gente se vê na semana que vem. Tchau.